Está começando mais um Café com Letras, direto da Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa do nosso Parlamento. E o nosso convidado de hoje é o empresário Paulo Bellini, fundador da Marco Polo, ele que nos traz aqui a obra que já se encontra na segunda edição. Marco Polo, sua viagem começa aqui. Doutor Paulo, um prazer tê-lo conosco. Muito bom, Fábio. Estamos aí, vamos fazer o possível aqui para contar algumas coisas aí sobre o livro. Você vai ver que o livro mesmo já está feito numa linguagem muito simples, participação de pessoal nosso de uma forma também bem aberta, bem descontraída, e algumas áreas, com algumas historinhas bem humoradas desse pessoal nosso, pela vivência deles nessas viagens todas que tem feito mundo afora. É sempre muito emblemático, tanto para os caxienses, mas sobretudo para quem acompanha o cenário econômico, a vida industrial, Marco Polo que se colocou entre a maior produtora do mundo de ônibus, carrocerias. Como é que foi toda essa história? O senhor que aos 87 anos, já mais de 60 deles dedicados à indústria, como é que foi acompanhar todo esse crescimento? Porque hoje as pessoas olham, a empresa está posta, ainda com todas as dificuldades, muitos falam às vezes em crises econômicas. O senhor atravessou todos esses cenários e como é que foi acompanhar passo a passo para que se chegasse no patamar em que a empresa se encontra hoje? Olha, Fábio, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: quando nós começamos exatamente com um conhecimento zero à esquerda sobre fabricação de ônibus. Então, foi meio aventureiro, né? Sim. O aspecto. Mas o trabalho, na verdade, éramos aí um pequeno grupo, 17 funcionários mais ou menos, levávamos 90 dias para fazer um ônibus, todo cheio de problemas e defeitos. E para ter uma ideia, nós recebemos um chassi de um caminhão, tinha que botar a carroceria, então tira fora o paralama, tira fora a cabine, o eixo está muito estreito, corta o eixo e por aí afora. 90 dias para fazer um caminhão, um ônibus naquela época. 40 dias. E depois mais uns 20 ou 30 para consertar os defeitos. Deixar tudo pronto eram 90 dias. Não, mas aí acontece, quer dizer, uma coisa que eu acho que nós podemos colocar de uma forma bastante real mesmo, é que nós não sabíamos como é que se fazia o ônibus, nós não tínhamos experiência nem de administração, nem de nada. Faltava dinheiro, faltava o nosso capital que foi iniciar, já foi gasto todo, comprar algumas pequenas máquinas e mais um prédio que nós chamamos de pavilhão, na verdade era um barracão era um barracão aí de piso de terra mesmo. Então esse foi o começo. E aí muitos problemas, porque inclusive uma das coisas que se fazia era o eixo dianteiro do caminhão era mais estreito, e para fazer eu tinha que alargar. Então o que se fazia? Corta o eixo, emenda e tal. Então o que se fazia? Por quê? Porque era necessário ser feito. Agora, a maneira como era feita era realmente de uma enorme irresponsabilidade. Por quê? Porque o eixo não havia eixo disponível, então se fazia isso. Isso foi uma coisa que aconteceu. Claro, depois o ônibus, nas primeiras viagens já andava meio de lado, gastava pneu, o cliente voltava, tal. Então isso era um problema de falta de conhecimento. Bom, e fomos dando você. Mas o que se observou nessa ocasião?
Uma coisa que foi observada de uma forma muito, poderia se dizer, muito feliz, foi dizer que a turma tem problema de qualquer natureza aí, vamos fazer. Então, o pessoal, esse pequeno grupo, fazia acontecer as coisas. Sim. Então, fazia mal feito ou bem feito naqueles primeiros anos, mas fazia acontecer. E, bom, agora você me pergunta como é que a gente acompanhou isso aí. Eu acho que nós acompanhamos, eu pessoalmente acompanhei isso, mas tive a felicidade, se poderia dizer, de conseguir sempre pessoas muito dedicadas e muito comprometidas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa política de lidar com gente. E, sobretudo, o grande problema era lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é diferente de lidar com máquinas, prédio e tal. Tudo acontece em função de gente. Vocês têm mais de 20 mil colaboradores, né? Atualmente, sim, uma presença em 12 países. Nós temos mais de 10 mil colaboradores só aqui na região. Juntando todas as unidades pelo mundo, são 20 mil. Se juntar as empresas brasileiras, nós temos mais de 12 mil e mais uns 10 mil na nossa rede de fábricas que nós temos no exterior. O que o senhor acha que foi o diferencial? O senhor começa no primeiro momento, e aí nós estamos dizendo desde da arrancada mesmo, com as dificuldades de estruturação das primeiras carrocerias, reaproveitando até estruturas de caminhões, mas o que tornou daí então o grande salto, digamos assim, descoberta tecnológica ou aproveitamento de alguns saberes de outras partes do mundo? Como é que se deu o momento em que vocês perceberam o seguinte: ora, agora temos a fórmula adequada e podemos então produzir ônibus em série de uma forma mais rápida, digamos assim? Olha, Fábio, o que eu poderia dizer que foi um grande diferencial nosso é isso aqui que nós acabamos colocando como uma marca-página no livro, mas eu vou ler aqui esse aqui e depois vamos comentar. Diz aqui que a introdução de práticas japonesas nos anos 80 foi o grande divisor de águas a romper a formalidade e motivar a participação dos funcionários. Deu-me a convicção de que criatividade aparece quando as pessoas trabalham com autonomia e responsabilidade. É assim que a Marco Polo cresce. O que aconteceu nesse período aqui? Nesse período aqui, nós estávamos com realmente bastante dificuldade, porque a empresa crescendo, e nós estávamos vendo que aparecia a toda hora em revistas, em jornais e televisão com comentários sobre o que é, como é o milagre japonês. Então só se falava em milagre japonês e como é que funciona, como é que é. E, então, bom, se é um milagre, vamos lá ver como é que funciona. E nós tivemos o nosso diretor industrial, que chama Cláudio Gomes, e fomos juntos e fomos exatamente a ver como é que era o negócio. Bom, nós chegando lá, nos deslumbramos com as coisas novas, coisa completamente nova, o negócio do Kanban, Just in Time, todos esses programas aí que o pessoal nosso de indústria hoje em dia fala de uma forma bem familiar. Mas em 1986, 87 era um negócio completamente desconhecido aqui na região. E então eu acho que no Brasil já estava começando também, em São Paulo já. O senhor cita um período bastante interessante, porque
O senhor está pegando ali da metade para o final da ditadura militar brasileira, em que havia uma dúvida muito grande em toda a população, não só nas questões políticas, mas o ramo industrial também ainda buscava modelos mais adequados, e na Ásia isso já estava, em certo modo, mais consolidado. Como o Japão, o senhor pega, depois, com grande força, o chamado dragão chinês e os tigres asiáticos, com a Coreia do Sul. Houve ali, sim, uma quebra de paradigmas que até então se concentrava ainda naquela dualidade da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? E ali veio com força os países asiáticos, e como o senhor bem coloca, vocês perceberam naquela época que esse modelo japonês e asiático que se consolidava seria um caminho a merecer maior atenção por parte de vocês, né? É claro, agora isso aí visto assim como teoria ou como informações, é uma coisa. Agora, visto da maneira como nós enxergamos lá, como nós fomos lá e olhamos e palpamos como é que foi todo esse trabalho, como é que eles faziam as coisas lá. E eram coisas que colocadas como quase que impossíveis de serem colocadas aqui no Brasil. Tipo, o operário, no caso, chega na empresa e menciona o estado emocional de presença. É um quadro que eles tinham lá. O que é isso? Uhum. O sujeito chega lá e está feliz da vida, está com vontade de trabalhar, está tranquilo, põe um cartãozinho verde embaixo do quadro dele, inclusive com fotografia. Então eles botavam lá. Se ele tivesse mais ou menos algum problema, estava com o cartão amarelo, e se ele tivesse, digamos, indisposto qualquer problema, ele colocava o cartão vermelho. E isso aí vai botar lá, vai aparecer tudo vermelho. Essa coisa toda. Mas nós trouxemos isso junto também com o nosso... O que acontecia? E qual era o objetivo do japonês? Não era um controle da fábrica inteira, era cada setor colocava o seu quadro, todos eles, tá? E outra coisa, não era obrigatório fazer, quer dizer, nós não tinha obrigação, o cara não tinha obrigação de fazer. Nós divulgamos e colocamos a eles se eles tinham interesse, aquele setor tinha interesse em implantar esse tipo de coisa. Essa era uma coisa. Bom, por quê? Porque, claro, o chefe hierárquico da seção vai lá e vê o seu Zé lá, tem um cartãozinho vermelho. O que há? Vai lá, primeira coisa da manhã, fala com ele. Isso aí já dá uma descarga, né, do cara lá. E o que tem? Às vezes uma doença em casa, de uma menina no colégio, qualquer coisa desse tipo assim, né, bem um pouquinho grave e tal. Aí imediatamente, se era coisa de doença ou coisa de qualquer problema, o assistente social vai lá e dá um contato, pronto. Já dá uma esfriada. Mas isso é muito importante, parece que não é, mas é muito importante, né? Então esse aí. E outros quadros também sobre o Kanban, como é que funciona. E falando em Kanban, aí o pessoal que está ouvindo, que é da indústria, sabe bem do que está se tratando. E, especialmente, ver que isso aconteceu já o que é um Kanban? 28 anos atrás. O que é um Kanban, como o senhor toca no... O Kanban, falando ali para o pessoal que tem indústria hoje, sabe, naquele tempo nós mesmo era tudo grego, não sabia nada sobre o assunto. Aproveitando que o senhor cita esse termo Kanban, tudo bem que o pessoal da indústria pode entender, mas e quem não é da indústria? O que realmente significa? O negócio é assim, olha,
Normalmente, o processo de trabalho, o processo das empresas na época, exatamente isso aí, cara. Alguém precisa de uma matéria-prima, algum tipo de peça, tudo, tá? Manda uma ordem de compra, o cara vai compra e bota no estoque, e daí do estoque, então, tem um outro pedido, olha só, tem um outro pedido para que seja entregue na linha de montagem, no local onde vai ser usada aquela tal de peça. Ou comprada fora, ou fabricada internamente, mas que na linha de montagem é assim. Bom, o Kanban praticamente acabou com o negócio de notas e ordem de compra, ordem de... Por quê? Porque o Kanban é assim, no setor se colocava, digamos, 2 caixinhas, vamos dizer, fosse parafuso, só para citar uma palavra que é bem conhecida, parafuso, que era usado naquele setor, ou então controles elétricos, essas coisas. Bom, 2 caixinhas, uma na prateleira, aqui a linha de montagem, aqui a prateleira, então o abastecimento atrás da prateleira colocava uma caixinha e outra caixinha. Quando essa caixinha estava vazia, então esta caixinha aqui já era a ordem de trabalho, a quantidade que devia ser reposta. Unificava os processos. Show de bola, mas olha, uma diferença espetacular. E aí pegava aquela coisa e continuava trabalhando. Terminou aquela outra caixinha, já era o tempo de fabricar, ou produzir, ou comprar e colocar nas caixinhas. Esclarecida essa parte que, como o senhor colocou, desburocratizou um pouco o processo, e muitos reclamam ainda hoje que tanto no setor público quanto no meio empresarial há muitas etapas. Aquela história, o sujeito para desenvolver uma atividade precisa da autorização do coordenador tal, que manda para o chefe da divisão, aí chega no vice-presidente, vê aquela troca enorme de e-mails, e o sujeito às vezes leva mais de uma semana para conseguir autorização e desenvolver uma tarefa. O que o senhor trata é uma preocupação de décadas atrás, de unificar processos e dar maior autonomia a cada setor para que as atividades andassem mais rápido. Outro ponto que o senhor colocou, que me chamou bastante a atenção, que há 28 anos, seguindo alguns procedimentos que os japoneses já faziam, vocês passaram a ter uma maior preocupação com o quadro emocional de cada colaborador. Se o sujeito teria algum problema em casa que pudesse prejudicar no trabalho, ou a própria pessoa não conseguia exercer a sua tarefa por problemas externos. Como é que foi essa percepção que, em última análise, prejudica tudo? O sujeito não consegue trabalhar direito e também se sente mal. Como conseguir calibrar essa percepção e garantir que o colaborador esteja melhor consigo mesmo e com o seu trabalho? Meu Fábio, e além disso, quando aparecia uma fichinha vermelha no quadrinho, além, digamos, do pessoal de hierárquico que conversa com ele, os próprios colegas perguntam: o que é, Zé? E isso aí também é importante, porque nós pregamos ali, nós temos duas siglas que foram introduzidas na época, que foram, ainda hoje, são um sucesso total, que é o seguinte: quando nós estávamos no Japão, nós, pelo andamento das coisas, pelo que nós estávamos vendo, cada setor que a gente, cada fábrica que a gente olhava, sempre tinha uma linha, que era uma linha de dizer, era uma linha assim, de bom, então o que nós observamos lá? 2 coisas. O processo, uma coisa que era o processo, quer dizer, como é que seria a fabricação, tá? Que nós chamamos depois nós batizamos aqui de SIMPS, quer dizer, Sistema Marco Polo de Produção Solidária. Uhum. Veja, essa palavra é importante. Por isso que agora, quando eu falo que os colegas também se preocupavam, era para começar um espírito de solidariedade. Uhum. Isso era um outro
é o que tratava de gente, de pessoas. Um era o processo, trabalhar mesmo, quer dizer, como fazer Kanban. E outro era o processo de gente, de pessoas. Claro. Motivação de pessoas. Que é um dos motes que vocês batem muito no livro, né? Essa é a principal linha explorada na... Fundamental, quer dizer, nós chamamos de SUMAN. O que é SUMAN? Sugestões para a melhoria do ambiente Marco Polo. Então nós tínhamos duas palavras que nós exploramos muito aí nas reuniões que nós fazíamos, que era solidariedade e ambiente. Então, nós quando nós chegamos do Japão, montamos um relatório desse tamanho, né, e nós... Isso no final dos anos 80, como o senhor havia dito antes, né? Na época de 86, que foi no final, e o ano de 87, e até hoje se pratica de uma forma bem intensiva, né? bem valente. Mas o básico é o seguinte, quando a gente chamava assim de melhoria do ambiente Marco Polo, aí nas reuniões que nós fizemos, eu mesmo perguntava para o pessoal que estava sendo divulgado, porque esse SUMAN e SIMPS, nós fizemos reuniões após o expediente, nós convidamos as pessoas que quisessem participar, conhecer as características da indústria japonesa. Convidamos, veja, aqui tem nuances aqui muito importantes. Nós convidamos. Então nós tínhamos um auditório, lá cabia umas 50 pessoas. Nós em pouco tempo nós tínhamos 3 turmas, ou seja, 150 pessoas já aptas a fazer. Cada uma, nós tínhamos uma semana só divulgando o que nós vimos no Japão. É just in time, é Kanban e tal, algumas coisas que a gente contava lá também para descontrair. Compartilhar conhecimento, né? Basicamente. Além disso, dissemos, olha, não adianta nada o presidente da companhia, mais o diretor industrial saber se isso não consegue chegar no piso de fábrica. Não adianta nada, quer dizer, o que adianta conhecer e não fazer? Então o desafio era fazer acontecer lá no piso de fábrica. Nós estamos chegando, desculpe interromper o senhor, próximo ao final do nosso tempo, mas eu gostaria que o senhor abordasse uma situação que ela é recorrente na economia. O capitalismo tem sido repetitivo nesse sentido, no que nós chamamos de ciclos de desenvolvimento. Com crises cada vez mais próximas, sobretudo no mercado financeiro. Fala-se em nível mundial e também na situação do Brasil, na dificuldade de se encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável. A economia tem crescido pouco, em alguns trimestres até em quadros recessivos. Não só as grandes, as micro e pequenas empresas também sofrem. Como tem ocorrido o esforço da Marco Polo e nas conversas que o senhor tem com os seus colegas empresários de se manter competitivo em condições de desenvolvimento em cenários, digamos assim, desfavoráveis como o nosso, que nós estamos enfrentando no momento, ainda que haja apoio do governo com linhas de crédito, mas enfim, como é que funciona nesses momentos de dificuldade econômica por uma empresa se manter em condições de competir e se desenvolver? Olha, Fábio, as grandes dificuldades são realmente uma inconstância e a incerteza do que vai fazer o governo, a área financeira, a área econômica. Né? Exatamente. E nesse momento, então, está desse tamanho, porque estamos aí aguardando quem será o ministro tal, quem será Fazenda, o ministro e tal, principalmente essa área econômica financeira, que aliás o mundo todo está nessa expectativa. Então isso aí é realmente uma das grandes dificuldades. Claro. Agora, o que nós temos que ter é o seguinte, é estar preparados sempre para ter realmente
digamos, uma folga no caixa, quer dizer, tá uma folga no caixa, porque tem épocas realmente... Para enfrentar as marés ruins, digamos assim. Tá. E nós estamos também procurando evitar o mais possível de dispensa de pessoal. Claro. E dispensar pessoal é muito desagradável, porque além de perder funcionários bons, capacitados, tá? Então nós temos evitado isso, e mesmo em crise muito forte que tivemos em 99, mesmo numa crise forte, nós não desligamos o pessoal, fizemos um banco de horas, tá? Que foi muito interessante. Nós estamos chegando ao final. Ao longo do programa, a nossa equipe deve ter mostrado imagens do livro. Nós temos aqui uma capa bastante interessante, que é o senhor sentado no chão de fábrica, digamos ali com paletó, gravata, mas sentado no chão de fábrica. Bastante simbólico isso, porque às vezes há aquele discurso até um pouco preconceituoso, né? O dono da empresa, ele só manda, ele fica ali no seu escritório e os outros é que realmente botam a mão na massa no chão de fábrica. E o senhor faz aqui uma imagem simbólica, o senhor sentado no meio da fábrica da Marco Polo. Não, mas é assim... Como é que foi essa foto? Muito interessante. Depois que nós começamos com o negócio de indústria de processo japonês, está lá em 87, e que data é isso aí, que eu não me lembro, de 90 e... Anos 90, né? Bom, eram passados 8 anos, ou mais, um pouquinho, 8 anos, não lembro a data exata, bom, não interessa muito, mas é assim, a nossa fábrica, ela começou a ficar um exemplo. Nós tínhamos, cada ano, nós tínhamos mais ou menos uns 3.000 visitantes que queriam visitar a fábrica. A nossa fábrica era limpa, pintada de azul, os corredores, mas era um negócio que chamava a atenção, porque as fábricas e a nossa fábrica não é uma fábrica que seja fácil de manter limpa, ela é difícil de manter limpa. Mas olha, era bom, o que aconteceu? Aconteceu que isso aí começou a espirrar para o exterior, e surpreendentemente, eu recebo uma ligação dos Estados Unidos, da revista Forbes, que é uma revista que trata sobre economia, que eu nem conhecia a revista na época. E entra um jornalista lá, que chama Joel Milma, até me lembro o nome dele. Ele falava espanhol e entrou assim, rachando. Ele, seu Bellini, é verdade que a sua fábrica é tão limpa quanto um hospital? Puta, na cara assim, digo, olha, depende do hospital, pô. Sim, porque... Bom, aí, então ele veio que queria fazer uma visita à fábrica, uma entrevista, uma reportagem sobre a fábrica. E quando ele chegou aí, dizer, você concorda em sentar no chão da fábrica? Pô, sem dúvida, essa é a história, né? Por isso que ele fez essa foto, e essa foto saiu na revista também. Na revista Forbes? Na Forbes, Ah, sim. Conceituadíssima, sobretudo para quem acompanha, né, o cenário econômico. Então, essa é a razão do que foi quando chegou de quer sentar na fábrica, quer sentar no chão. Ali o senhor comprovou que era limpo. Não tem problema, não. Ah, bom. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, foi muito interessante o nosso bate-papo, diversificando como é o nosso objetivo no Café com Letras, os mais diversos gêneros, personalidades. Para o senhor ter uma ideia, em pouco mais de um mês nós já tratamos aqui de poesia, romance policial, história infanto-juvenil. Agora traz o senhor aqui, chamando mais para o cenário empresarial a partir da experiência na Marco Polo. Então tem sido muito gratificante também esses bate-papos, assim como foi o nosso hoje. E eu quero que o senhor, nessa parte final, faça as considerações,
toque num ponto que não tenhamos abordado até aqui. Olha, Fábio, o que eu poderia dizer é o seguinte, que uma coisa que eu acho que até mencionei, o importante da vida minha, da empresa toda, e afinal, e a importância do processo japonês dentro do então isso foi uma coisa tão importante, mas tão aqui. Nós nos preocupamos, então, exatamente em reconhecer o reconhecimento desse trabalho e dessa dedicação desse pessoal. E nós conseguimos, com essa uma aproximação digamos, de descontraimento, de descontração, melhor dito, claro. De contato com o pessoal. Ainda hoje, quando eu chego na empresa, na fábrica, tá, eu tenho a liberdade, eles têm liberdade de conversar comigo, a gente conversa, faz brincadeiras, e esse ambiente aqui é um ambiente que faz a empresa crescer. E nós, sem essa motivação, a Marco Polo não consegue funcionar por causa da grande complexidade da linha de montagem. São muitos tipos de produtos customizados e, além disso, muitos modelos de chassis diferentes fabricados pelas montadoras. Então, motivação para nós na fábrica é religião, é um dos fatores mais importantes que nós temos. O senhor que continua como presidente emérito, né, da Marco Polo, divulgando, né, a empresa pelos mais diversos pontos, né? Essa é a motivação, manter o pessoal motivado, a coisa acontece ao natural. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com o empresário Paulo Bellini, ele que nos trouxe aqui o livro Marco Polo, Sua Viagem Começa Aqui. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação, até o nosso próximo encontro.